Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010, também realizo prova de concurso, eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte, aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8, e eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova, ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então um índice fantástico, curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, de forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade, é uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90, cara. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Amigas, vamos para mais uma videoaula, na verdade, a complementação da primeira parte, né, da aula, aliás, que é da organização da administração pública. Na primeira parte a gente deu uma visão geral e nós detalhamos o que é administração pública direta. E agora, professor, agora a gente vai para a administração pública indireta. Professor, como assim, professor, administração pública indireta? O Estado é um grande prestador de serviços públicos, né? Se ela é direta, significa que ela é centralizada, ou seja, o Estado vai prestar diretamente esse serviço para com a sociedade. E agora, a indireta significa dizer que ela vai prestar mais indiretamente, né? Através de quê? De novas, tá? Pessoas, jurídicas. Isso aqui é o fenômeno da descentralização. Em especial, a descentralização por outorga, né? Então, conceito, conjunto de pessoas jurídicas distintas da administração direta, ou seja, novas pessoas jurídicas, cujo objetivo é agir de forma descentralizada. Exatamente isso, né? Nós vimos na primeira parte, né, que antes, até 1967, né, uma coisa era só direta, né? Então, o Decreto-Lei 200, que ela regulamentou aí, tá, e trouxe esse formato de indireta que nós temos hoje. Então, ela é formada o quê? Por novas pessoas jurídicas, né? Elas não são subordinadas. Professor, por que elas não são subordinadas? Porque essas pessoas jurídicas, né? Essas pessoas jurídicas aqui, elas estão vinculadas, elas são subordinadas a quem? Ao Estatuto. Aí, ao Estatuto Social, ao contrato social. Esse Estatuto Social que rege a criação delas. É o objetivo dela, né? Então ela está aqui. Então não há subordinação, né? Há subordinação à administração direta, mas elas são o quê? Vinculadas. Professor, troca aí o canetão. Sim, troco. Cara, essa aula aqui é muito importante, né?
Então elas são vinculadas. Por que elas são vinculadas às pessoas políticas, né? Porque o contrato social, né, o contrato social, lá tem o quê? Os proprietários. Quem são os proprietários? A administração pública direta, por isso que é vinculada, né? As pessoas políticas da federação. Quais são as pessoas políticas, né? As pessoas políticas, só recordando, pode ser a União, estados, distritos federais ou os municípios, né? Ok? Das quais nas quais está a respectiva administração direta, né? Ok. Mas, professor, por que, professor, que a administração pública criou a indireta? É simples, para desonerar a direta. Imagina, em 67 era o que? Era um bolão. Tá? Era uma confusão. Né? Era uma confusão. A administração pública direta, ela é o quê? Ela é genérica. Pode fazer de tudo. Então, a administração pública se viu na necessidade de criar centros especializados. Então, a adoção do princípio da especialização. A administração pública, né? O que acontece, né? Ela faz o seguinte, né? Ó, a execução de algumas tarefas da administração direta por outras pessoas jurídicas. Ou seja, nem tudo foi, claro, né, transferido aí para a indireta, né? Somente algumas coisas, né? Composição, né? E aí, professor, quem que faz parte aqui das indiretas, né? Vamos lá, essa aqui, nós temos quem? Nós temos lá no Decreto-Lei 200. Então, nós temos quais as categorias, né? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economias e as fundações. Beleza, né? Beleza, beleza, né? Nesse sentido, eu tenho que fazer uma organização. Então, vamos lá. Anotações importantes aqui. Então, nós temos aqui a administração indireta. Professor, capricha na letra? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui as autarquias. Isso, né? Segundo, as fundações. Terceiro, nós temos aqui as empresas. Vou colocar na ordem correta, né? A sociedade de economia mista. E, finalmente, nós temos aqui as empresas públicas, né? Beleza. Essas quatro aqui são as originárias do Decreto-Lei 267. Só que nós temos uma outra aqui, que foi introduzida pela Lei 11.107 de 2005, que são as chamadas, né, associações públicas, né? Aí, ó, associações públicas, né? Que é decorrente dos consórcios públicos, tá? Quando estes são formados 100% por entes públicos, né? Essas aqui são as pessoas jurídicas, né? São todas pessoas jurídicas, né? Se são todas pessoas jurídicas, todas têm um tal do CNPJ exclusivo. Todas elas, né? E aí, professor? Cara, essas duas aqui, tá? Elas são de direito público interno. Essas duas aqui são de direito público, direito privado. Professor, e essa associação? Essa associação equivale, né, às autarquias. Se se vale autarquias, elas são o quê? De direito público interno. Tá aí, beleza, fechou, né? Aí, essas aqui de direito privado são entidades, né, claro, né, para explorar a atividade econômica, né? Vamos até anotar aqui, ó, atividade econômica. Né? Ok. E é direito público. Direito público não pode explorar atividade econômica, né? Aqui é para prestação de algum serviço público social, tá? A alguma prestação vinculada da administração pública. Como assim vinculada? Por exemplo, INSS. INSS é uma autarquia. Se INSS é uma autarquia,
que a INSS faz? Ela presta um serviço, né, de benefícios previdenciários, aposentadoria, pensão, licença médica e assim por diante, né? Assim por diante. Então nós temos aí essa situação aqui. Então essa aqui é a estrutura da administração pública indireta, né? Isso aqui faz parte da administração pública indireta, né? Olha aí, ó, o quadro, né? Só esse quadro aqui já te ajuda aí a ter esse entendimento muito importante, né? Muito importante. Aí agora a gente vai detalhar cada uma dessas entidades, né? Cada uma dessas entidades. Cara, vou bater uma real para você, sem medo de ser feliz. Se você não sabe disso, cara, você não tem a mínima possibilidade de aprovação no concurso público. Papo sério, professor, papo sério. Você não tem a mínima possibilidade de aprovação. Você tem que saber esses caras aqui, né? Vamos lá, a composição, dicas importantes aqui, né? Então a lei, eu escrevi a lei 11.107, é a lei dos consórcios públicos, tá? Dispõe que se o consórcio for pessoa jurídica de direito público, tá? Ou seja, o município, o estado, né, será tratado como associação pública, equiparando-se a uma autarquia. Isso aqui já caiu em concurso? Sim. Isso aqui cai em concurso, né? Diversas vezes já caiu em concurso. Nessa vida minha de concurseiro profissional, eu digo para vocês o seguinte, né? Que isso aqui já me deu muitos pontos nas provas de concurso, né? As fundações também podem ser autarquias, né? São fundações autárquicas, né? Quando pessoa jurídica de direito público, a gente vai falar das autarquias, né? Além dessas, ainda existem as agências reguladoras e agências executivas, que são autarquias que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Beleza, fechou, né? Ok, né? Ok, né? Então é o seguinte, tá? Ó, o que acontece? Agora, concentração em mim. Você quer aprender? Quer aprender com profundidade? Tá? Você quer aprender com profundidade? Deixa eu dar uma arrumada aqui, tá? No ângulo aqui, ó. Isso, professor, aí, ó. Pronto, agora sim, né? Aí, ó. Né? Para quem não sabe, né? Eu gosto de gravar na minha residência, né? Eu gravo na minha residência já há 15 anos, quase 15 anos, né? Quase 15 anos aí. Muito bom isso, né? Muito bom isso, muito bom, né? E aí eu auto me gravo, dando mais flexibilidade, então eu faço esse controle aqui. Mas então é o seguinte, eu quero falar com vocês, cara, aprender é fácil. Agora, deixar a informação lá dentro que é difícil. E uma das técnicas para você fixar o conteúdo é você contextualizar, você aprender. Então vem comigo, uma historinha, tá? Até 1967 era só administração pública direta. Beleza, era uma confusão. Então o governo quis criar centros especializados, quis criar novas pessoas jurídicas, né? Na criação das novas pessoas jurídicas deu maior flexibilidade, deu maior autonomia, com certeza, para o quê? Em busca da maior eficiência, da maior produtividade. Beleza, deu certo? Deu, né? Então você tem a direta, você tem a indireta. Você tem a direta e a indireta, né? Então a direta era gigante e a indireta pequena. 67. Pergunto para vocês. Deu certo esse lance das indiretas? Pelo amor de Deus, claro que deu, né? Deu muito certo, gente. Olha, você pega aí todas as concessionárias de energia, redes, aqui era a rede Semat, né? Que era a Semat aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, né? No Mato Grosso, minha cidade, Natal, né? Cuiabá, no meu estado natal. Cara, aí você tinha Telemate, você tinha todas as concessionárias de serviços públicos, de água, né? De água, de telefonia, de energia. Cara, era grande demais. O que aconteceu, guri? Presta atenção, cabeção. Cara, a direta e a indireta. Então a direta era grande e a indireta era pequenininha. A partir de 67, a indireta começou a ter um gigantismo enorme. 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 Você está lá, você é o governador. Cara, vem cá, você é o presidente. Se coloca no lugar desses caras que são chefes de poder. Isso é o chefe, ele é o comandante. Ele é o comandante. Vem comigo, cara. Vem comigo, olhando no seu olho. Olhando no seu olho. Olha só, tá? Olhando no seu olho, meu. Olhando no seu olho.
ele começou a perder o controle. Por quê? Porque ele estava lá em cima na direta, já se envolvia nos problemas da direta, e ele não tinha como controlar o gigantismo das indiretas. Começou a crescer muito grande, começou a crescer muito grande, começou a crescer. O Estado cresceu demais, principalmente, o Estado cresceu demais, principalmente nas indiretas. Aí chegou o Constituinte de 88 e ele falou o seguinte, cara, nós temos que frear isso aí. Nós temos que criar mais regras para evitar esse crescimento desenfreado das indiretas. E aí veio aqui a Constituição Federal, artigo 37, inciso 19 e inciso 20. Inciso 19 e inciso 20. Cara, papo reto, você quer passar no concurso, isso aqui é um dos pontos-chave da aula, isso aqui despenca. Então, o que acontece aqui, ó? Artigo 37, inciso 19 e inciso 20, são dois incisos que tratam da administração pública brasileira, em especial a administração pública indireta, que nós estamos estudando agora. Aí ele vem, somente lei específica, somente lei específica, somente lei específica, preste atenção. Então, antes, lá no Decreto-Lei 60 de 67, não, para criar uma indireta era muito fácil. Então, o Constituinte colocou obstáculos, barreiras, somente lei específica. Professor, o que é uma lei específica? Uma lei específica é aquela lei que trata somente daquele assunto. Ela não pode pegar carona em uma lei que trata um outro assunto, por exemplo. Não pode, então somente lei específica. Então isso aqui foi a concepção desses dois incisos do 37, foi na concepção de conter o crescimento vegetativo das indiretas. Somente lei específica poderá ser criada. Então, lei específica cria tão somente autarquia, tá? Ela cria autarquia e autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Vamos parar por aqui. Professor, ela autoriza. Beleza. E aí, professor, vamos pegar aqui empresa pública, né? Empresa pública. Quem que cria empresa pública? Vamos analisar. Vamos lá, um pouquinho de direito empresarial. LAC. A LAC é uma firma, LAC Concurso, né? Quem que criou a LAC? Foi o LAC? Não, o LAC é o proprietário. LAC, eu, Luiz Antônio de Carvalho, sou proprietário, único, graças a Deus, sem sócio. Tá? Quem criou a LAC foi um lugar chamado Junta Comercial, né? Exatamente. Então, essas aqui, ó, empresa pública, sociedade de economia mista, no caso, sociedade de economia mista, né? Ela tem que ser uma SA, então ela vai ser registrada na CVM, né? Ó, vai ser registrada, né? Na CVM, né? Aí, ó. Ó, empresa pública. Né? Então, lei cria autarquia. Beleza, lei cria autarquia. E essas empresas aqui, né? Ó, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações, elas serão o quê? Elas serão o quê? Elas serão o quê? Criadas num lugar chamado Junta Comercial. Tá? Por quê? Porque aqui serão novas pessoas jurídicas. Quando nós falamos de fundação, uma das grandes diferenças de fundação em relação à autarquia significa que a fundação ela é, né, instituída, né, para atuar no fim social, educação, assistência social, tá certo, alimento e assim por diante. Então, o que ele falou? No caso da fundação, olha, ó, cabendo a lei complementar, então tem que ser uma lei complementar específica, neste último caso, né, a definir as áreas de atuação, ou seja, a fundação tem que definir as áreas de atuação. Por exemplo, a última fundação que eu vi aqui no estado de Mato Grosso ser criada foi a Fundação Nova Chance, lá na década dos anos 2000, né, 2007, 2008, alguma coisa assim, né? Eu vi que ser criada essa fundação, né? Então, porque lá tratava da ressocialização do preso, né, dos reeducandos, né? Lá tratava da reeducação. Então, o que é? Lei complementar específica, né? Então, de novo, somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, lei específica somente poderá, e tem que ser lei específica e autorizada a instituição da empresa pública, de sociedade de economia mista de fundação.
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Beleza, fechou, bingo, né? E aí, cara, isso aqui despenca. Isso aqui despenca, né? Isso aqui despenca, né? Beleza, isso aqui despenca, ok, né? Então depende de lei. Lei específica. Então qual que é o sentido? Conter o crescimento vegetativo das estatais. E o 20? O 20 é uma complementação do 19, né? O que ele vai falar? Das suas subsidiárias, ó. Depende de autorização legislativa. Vamos interpretar esse cara aqui, ó. Depende de autorização legislativa, tá? E aí, professor? A autorização legislativa aqui, ó, o legislador deixou de forma ampla. De forma ampla, né? Deixou de forma ampla aqui o texto, né? Como assim, professor, deixou de forma ampla, né? Cara, meu Deus do céu, aqui, lá era lei específica, então aqui pode ser, tá? Qualquer lei, né? Inclusive, pode ser na própria lei, por exemplo, né? Olha só, vamos colocar aqui a lei que autorizou a criação da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, isso aqui é de fato, né? Então lá, a lei que criou, né? A lei que autorizou a Petrobras, ela também autorizou, né, a Petrobras a constituir, a comprar outras empresas, as suas subsidiárias. Então, está dependendo de lei. Esse requisito da lei já está atendido? Sim. Na própria lei que autorizou, né, a constituição da firma da Petrobras, que é uma sociedade econômica, é isso. Então, depende de autorização legislativa, né, em cada caso. Então, cada uma delas, né, a criação de subsidiárias para entidades mencionadas no inciso anterior. Então, o que é subsidiárias, né? Suas subsidiárias, né? Novos CNPJs, né? Novos CNPJs, né? Assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ou seja, essas empresas, essas indiretas, elas podem comprar participação em empresas privadas também. E o Brasil é detentor de muitos papéis, muitos ativos de empresas privadas, mas tem que ter o quê? Autorização legislativa. De novo, depende de autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Beleza, fechou, né? Estudo de qualidade é assim. Esse tipo de aula aqui, dada a magnitude e a importância desse assunto, não pode ser rápida. Tem que ser com tranquilidade. Vamos seguir. Procurador de Cuiabá, CESP 2024, né? Concurso maravilhoso aí. Os serviços sociais autônomos, por serem custeados por contribuições sociais instituídas pela União, integram a administração indireta federal. E aí, professor? Cara, né? O que acontece, né? Tá errado, né? Por quê, professor? Porque os serviços sociais autônomos, né? Eles são chamados de quem? Esses são chamados, né? Do sistema, aí ó, sistema S, tá? E o sistema S são entidades que não pertencem ao Estado, nem de forma direta e nem de forma indireta, mas o sistema S, como é custeado, olha, ó, custeado por tributos. Professor, mas aqui fala contribuições sociais, sim. Então nós temos aqui tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, né? E contribuições sociais, né? E contribuições previdenciárias, né? Nós temos aí, ó, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, né? E tem mais um aqui, né? E contribuições previdenciárias. Tá ok, beleza, né? Então aqui são tributos, né? São tributos, né? Aqui, mas são custeados. Então esse sistema S são chamadas de entidades paraestatais. Entidades paraestatais que andam ao lado do Estado, né? Além do sistema S, você tem as OCIPs, né? Mais quem? As OS, organizações sociais, e mais as organizações civis de interesse público, né? Pertence aqui também às entidades parasociais aí, paraestatais. Então ela está errada, né? Aí, bacana, né? Tipo de exercício que enriquece, né? Vamos embora, professor. Vamos apagar aqui. Vamos fazer mais exercícios aqui.
Gabarito errado. Somente lei específica poderá ser autorizada a instituição de autarquia. Somente lei específica, ok, beleza, né? Esse cara aqui está na onde, professor? Está no artigo 37, inciso 19 da Constituição da República Federativa do Brasil. Beleza, né? Né? Ser autorizada, né? Opa, errado, professor. Então você tem aqui, ó, lei específica, né? Então, lei específica, ela, atenção, cria quem? Autarquia. Tá? E lei específica autoriza quem? Sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações. Ou seja, está errado aonde, professor? Poderá autorizar. Se eu pego e troco, né? Ó, se eu coloco aqui, ó, cria autarquia, beleza, né? E autoriza empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Esse gabarito passa a estar o quê? Correto, né? Ele passa a estar correto. Bacana, fechou o assunto aí. Aí, ó, fechou o assunto aqui. Uma questão aí de altíssimo nível, né? Um cargo maravilhoso, né? É uma questão aí de uma complexidade baixa, né? Mais uma, ok? A criação de subsidiárias das empresas públicas e sociedade de economia mista independe de lei, bastando aprovação por assembleia. Beleza, vamos lá, né? Quando a gente fala de criação de subsidiárias, né? Nós estamos falando do quê? Do artigo 37 da Constituição, inciso 20. E lá é claro, né? Depende de autorização legislativa. Quando o legislador colocou isso, ele colocou de forma ampla. Depende de autorização legislativa, né? Então significa dizer que está ok, né? Agora, o que acontece? Ó, empresa de economia mista, né? E empresas públicas, essas duas empresas aqui, tá? Eles vão ter... Quais serão a estrutura de comando dela, né? Você deve ter lá a diretoria, tá? Você deve ter o conselho de administração, você deve ter, né? Vamos colocar, né? Conselho fiscal, né? E você vai ter a Assembleia Geral. Sendo a Assembleia Geral o órgão máximo, né? Se fosse uma empresa na qual o governo não fosse, né? Essa aqui é a estrutura de comando, né? Prevista nas SAs, tá? Que está lá na lei 6.404 de 76, né? Beleza, lei das SAs, né? Se fosse, né, uma lei normal, uma firma normal, só a Assembleia, mas o artigo, né, por força, né, ó, do artigo 37, inciso 20, depende de autorização, né? Além disso, né, ela vai precisar da aprovação da Assembleia, tá? Vai precisar da Assembleia, né, Assembleia Geral, porque está na lei das SAs, e mais o quê? Autorização em lei. Aí, ó. Então está errada a questão aí, né? Está errada essa questão. Beleza aí, ó? Bom, né? Aí, ó, está errada essa questão. Beleza, ó, está errada essa questão. Pronto. Vamos lá, né? Cara, o exercício ajuda bastante, né? Ajuda bastante a dar uma quebrada aí nesse ritmo, né? Ok, estamos falando das indiretas. Um dos motivos importantes da indireta, que é objeto de questão, é esse ponto, o princípio da especialidade. Professor, o que é o princípio da especialidade? Todas as indiretas, elas só podem fazer aquilo na qual o seu contrato, o seu estatuto, o seu contrato social de constituição lhe autoriza. Isso significa dizer que são entes o quê? Especializadíssimos. Por exemplo, o Banco do Brasil ele só pode atuar aquelas funções que estão previstas aonde?
estão previstas lá no seu, né? Lá no seu, né? Lá no seu aonde? Lá no seu estatuto, né? Não pode atuar fora disso, ou seja, não pode, por exemplo, produzir foguete para Marte, porque é o princípio da especialidade, ó. Impõe a necessidade de ser expressamente previsto na lei a atividade a ser exercida pela entidade de administração direta. Beleza. Nenhuma dessas entidades de administração direta pode ser instituída com finalidade genérica. Inclusive, né, as atividades genéricas, elas são exclusivas, né? As atividades genéricas, né? Elas são exclusivas da administração pública direta. Tá? Essa informação aqui, ela já me deu muitos pontos em concurso público. Estou passando para vocês aí. Somente as pessoas políticas, aí ó, União, Estados, Municípios e DF, têm funções genéricas, né? Por que isso, né? Porque eles representam a coletividade. Então esses caras, eles podem, né, fazer de tudo, né? Professor, e o controle? Sim, eles estão sujeitos ao controle da administração pública indireta, né? Controle aqui não significa que vai estar sujeito ao controle hierárquico, tá? A hierarquia é uma forma de controle, professor? Claro, a hierarquia é uma forma de controle. Só que a hierarquia aqui não está sujeita, né? Ó, estabelece um conjunto de meios através dos quais pode ser exercida a função de natureza fiscalizatória. Beleza, né? Aí você pega lá, vamos colocar assim a Petrobras, que é a maior empresa brasileira, é uma SA. Como toda SA, o seu capital social ele está listado na Bolsa de Valores, claro que está registrado na Comissão de Valores Imobiliários e é dividido por ações. Na Petrobras, 51% do controle acionário pertence ao governo. Então, o governo é o acionista majoritário. Pelo fato do governo ser o acionista majoritário, ele já exerce o que? A tutela administrativa. Não tem como, né? É uma empresa, né, de capital aberto, tem a sua flexibilidade, a sua autonomia, mas é 51%. Agora, ela está o quê? Vinculada à administração pública. Então, o exemplo, qual que é a forma de controle? Supervisão ministerial. Supervisão ministerial. Supervisão ministerial. Outra palavra importante. Então, isso é assunto lá do Decreto-Lei 200. Né? Espécies de controle, ó, político. Né? Como é político? Ó, escolha do dirigente pelo chefe da administração vinculada. Como assim, professor? Cara, você pega aí, né, a Petrobras. 51% das ações pertence ao governo. Cara, se 51% da Petrobras fosse sua, cara, você ia escolher, você ia para a Assembleia Geral, você ia indicar o nome do presidente da diretoria. Você tem o direito. Você é o acionista, cara, entendeu? Majoritário. Então aqui, ó, então exerce um controle político, né? Institucional, busca de finalidade de sua criação. E administrativo, fiscalização de rotinas administrativas e, claro, o financeiro que tem que dar o resultado, né? Nesse sentido, quais são as entidades, né? Fundação, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, né? Aí nós temos esse cara aqui, né? Essas questões aí. Autarquia, fundação, empresa pública, né? Professor, todos podem ter subsidiários? Sim. Por que todos podem ter subsidiários? Porque lá no artigo 37 e 20 ele fala sobre isso, né? Ele fala claramente. Deixa eu pegar meu livrinho aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer a leitura, que eu tenho conhecimento, mas eu não tenho ele, né, na cabeça. Eu só sei que ele fala assim. Vamos ver se eu consigo, né? Depende de autorização legislativa a criação de subsidiária, né, das entidades acima mencionadas. Ô, professor! Ok, né? Aí, ó, né? Rapaz, a persistência, a determinação, ela sabe o segredo, ó. Ó, aqui, ó, 20. Ó. Depende de autorização legislativa, vírgula, em cada caso, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, né? Então, essa aqui que está escrito lá. Então, qualquer uma delas, uma informação, né, importante, ela pode ter as suas subsidiárias, né? Beleza, né? Ok. Sociedade de economia mista só pode ter subsidiária. Empresa pública só pode ter subsidiária, né? E aí, professor, uma autarquia, ela pode ser de agência, né? Fundação, ela pode ser uma agência, né? Beleza, né?
Professor, então essa fundação aqui, ó, ela pode ser qualificada como agência, mas qual tipo de agência aqui, ó? Agência executiva, tá? Executiva. E aí, eu já vou falar para vocês, a autarquia que vai ser, né, a gente vai falar autarquia, né? Que tipo de autarquia? Eu vou escrever aqui porque tem que ó, autarquia, ó, autarquias, né? Ela pode ser normal, tá? Autarquia normal. Ela pode ser uma agência, ó, reguladora. Ela pode ser, tá? Uma agência executiva, tá? Ela pode ser, tá? Uma autarquia profissional. Tá? E ela pode ser a última pessoa jurídica desde 2021, né? Ó, uma agência independente. Exemplo aqui, Bacen. Desde 2021. Aí. Pronto. Aí. Ah, 2021. Aí. Aí. Tá? Prof, a gente vai ver esses caras sim. Não, guri, aqui não tem essa não, cara. Aqui o troço é bruto. Aqui é estudo de qualidade, tá? Estudo de qualidade. E, cara, depois da pandemia, né, do 2020, eu confesso para vocês, eu tô na LAC desde 2009, 2010, cara, tá? Já faz um tempo aí, né, tá? E aí é o seguinte, veio a pandemia, o governo fechou minha firma, eu tava tendo aula de presencial, cara, pô, tava meio cansado, fiquei um ano parado, né? Um ano parado, né? Aí quando eu voltei diferente. Falei, pô, não posso voltar no mesmo padrão, né? Aí eu falei, vou testar meus conhecimentos, vou começar a fazer prova de concurso. Passei em dezenas e dezenas de concursos, né? E isso, cara, me deu uma abrangência, tá? Uma melhoria da qualidade da minha aula, a melhoria, desenvolvimento profissional, um crescimento pessoal gigante, cara, e profissional. Tá? Beleza. Vamos lá. Agora eu tenho que falar das paraestatais. Já falei um pouquinho, só para fechar. As paraestatais, preste atenção, elas não são da administração pública direta nem indireta, né? Elas estão ao lado, né? Ao lado. São entidades, são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam ao lado e em colaboração com o Estado. Alguns entendem que só as autarquias são paraestatais, tá? Ok, né? Outros entendem que todas as pessoas jurídicas da administração indireta são paraestatais, né? Não é o meu entendimento, né? Ainda incluem-se, né, aqueles que incluem SESI, SENAI, SEBRAE, em particulares em colaboração com o Estado. São as entidades paraestatais. E para concurso público, você tem que saber que as paraestatais, vou notar aqui para vocês, inclui o sistema, né, ó, sistema S, que é exatamente isso, ó, SESI, SENAI, né, SEBRAE, né, sistema S, né, mais as organizações sociais e mais as organizações civis de interesse público sociais. Esses caras, eles prestam serviço do Estado, né, e por isso eles recebem o quê? Orçamento público, né, dinheiro público, né, e todas elas são para execuções, né, de atividades sociais, tá? Não podem ter lucro, e são entidades de direito privado sem fins lucrativos, tá? Sem fins lucrativos. Fixa isso, faz um resuminho no seu caderno, tá? Faz um resuminho bonitinho, organizado, tá? Organizado. Tem orgulho do seu caderno, tá? Tem orgulho do seu caderno, negócio organizado, bonitinho, que isso vai dar performance. E agora,
nós vamos falar das autarquias, né? Vamos falar das autarquias. Beleza, beleza, né? Eu vou dar uma geral aqui nas autarquias, depois eu vou dar uma aprofundada. Autarquias é o assunto aqui mais longo que nós temos, né? Então, pessoas de direito público, interno ou externo? Interno, beleza, né? Interno, né? Integrante da indireta, criada por lei, segundo o artigo 37, inciso 19 da Constituição, para desempenhar serviço autônomo especializado próprio e típico de Estado. Tá? Então, autarquia é para desenvolver serviço típico de Estado. Serviço típico de Estado. Professor, o que é serviço típico de Estado? Aquele que deve ser executado necessariamente pela administração pública direta. Direta. Tá? Administração pública direta, né? Direta. Por exemplo, benefícios previdenciários. É a administração pública direta que deve fornecer. E aí criou-se o INSS, beleza? Diferentemente das fundações, que são atividades sociais, né? Não tem caráter econômico, por isso que é direito público interno. Exemplos: INSS, INCRA, que cuida da reforma agrária, Comissão de Energia, Nacional de Energia Nuclear, Banco Central, olha, ó, Poder Regulamentatório, CVM, IBAMA e entre outras grandes autarquias, né? Observe-se, né, que todas essas entidades são entidades o quê? São entidades especializadas, específicas, né? Base normativa, Constituição Federal, claro, artigo 37, 19, tá? Constituição Federal, artigo 109, inciso 1, artigo 144, parágrafo 1º, né? O que esse cara recebe aqui são as imunidades tributárias, tá? São as imunidades tributárias, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Não pode ter pressa. Eu estou ministrando essa aula aqui para vocês aqui como se estivesse também estudando. Você sabia disso? E está estudando, né? Vamos aqui no 109 da Constituição aqui. Faz tempo que eu não pego esse livrito aqui, né? 109, aqui 109, achei o 109, né? E claro que o 109 está lá no Poder Judiciário, né? O 109, dos tribunais regionais federais e dos juízes federais, né? Aos juízes federais compete processar e julgar. Olha aí, ó. Ou seja, então, artigo 109, inciso 1, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, ou seja, tem capacidade jurídica, né? Tem capacidade jurídica. Por que tem capacidade jurídica? Porque é um ente personalizado, é uma nova pessoa jurídica, a gente já explicou isso, né? Na condições de autoras, réis. Então, se você quer processar o INSS, tem que ser na Justiça Federal, assistentes ou oponentes, exceto as de falência e as de acidente do trabalho, né? E as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, né? Exceto as de falência, beleza, né? Que vai ser lá a estadual, tá? As de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral. Tá? Então, nós temos aqui, né? Então, artigo 109, né? Artigo 109, as autarquias, né? Então, o artigo 109 vai definir o quê? O foro, tá? Foro, tá? Ah, professor, por exemplo, o INSS, beleza? O INSS lá da minha cidade de Cuiabá, tá? Professor, eu não vou entrar na Justiça de Mato Grosso? Não, você vai entrar na Justiça Federal. Claro que é lá no foro, né? Na onde? Da região lá do Mato Grosso, né? Então, esse cara aqui, ele vai definir que a Justiça Federal, Justiça Federal, tá? De quem? Autarquias e empresas públicas, né? E o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, é da imunidade, não da isenção, tá? Imunidade recíproca. Esse aqui agora eu vou ter que trocar essa Constituição aqui, cara. Eu vou comprar hoje essa Constituição aqui, porque é o seguinte, né? Ela já está bastante alterada. Artigo 144, tá? 144, parágrafo 1º. Deixa eu ver aqui. Na verdade, esse cara aqui está errado, não é o 144. O 144 fala da segurança pública, professor. Já vou corrigir esse cara agora, esse material aqui, ó.
Ó, esse é o poder de limitar, ó. É o 150, tá? Inciso 6º. 150, inciso 6º. Beleza, vamos lá. Vou dar um ESC aqui nesse cara aqui, ó. Agora, tá? Já vou consertar esse cara aqui, ó. Então aqui é, ó, tá? Ó. É o artigo 150, inciso 6º. Beleza. Já vamos salvar. Beleza, 150, inciso 6º aqui. Deixa eu ver se já tem outro aqui. A gente já conserta agora, né? Calma, 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 né? Ok, vamos ampliar esse zoom aqui, porque eu gosto sempre de fazer uma prestação de serviço, né? Sempre muito bacana aqui para os nossos queridos alunos, né? Ah, uma coisa que eu sempre me preocupei, cara, com um professor, cara, é fornecer sempre um material muito bacana, né? Ó, imunidade tributária, para aí, é o 150, deixa eu dar uma olhada aqui, parágrafo 2º, né? Eu só coloquei o inciso 6º ali, ó. Tá? É o 150, inciso 6º. Uhum. É isso, né? É isso mesmo, tá? Ó. Opa, opa. Pronto. Beleza, né? Vamos recordar aqui, vem comigo aqui, tá? Pam, 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 né? Ok. Pequena, ok. Imunidade aqui das autarquias, ok. Patrimônio, empresa pública. Empresa pública, 174. Pronto, passou. Vamos voltar lá para a nossa aula. Vamos voltar, isso, né? A aula completa é assim. Ok, então já vimos aqui a base normativa, né? Criação, lei específica. Se você cria, tem que ser, para extinção tem que ser lei específica, né? Pode ser lei ordinária ou lei complementar, é admissível, né? Medida provisória também é possível, sempre de iniciativa do chefe do executivo. A sua organização, né, é de quem criou, né, ok? E pode ser por decreto do executivo, por força do artigo 84, né, ok? Objetivo, tá? Executar serviços autônomos especializados típicos da administração pública, ou seja, típicos de Estado, né? Não é serviços sociais, são serviços, né? Modernamente, execução de serviços autônomos públicos de natureza social, atividades administrativas, com a exclusão dos serviços e atividades de cunho econômico mercantil. Então, não pode, né, não pode, autarquia, em hipótese alguma, preste atenção, executar serviços e atividades de cunho econômico e mercantil. Não pode ter atividade econômica e nem de cunho mercantil, de comércio. Por quê? Porque é uma entidade de direito público. É uma entidade de direito público, né? Fechou? Nas autarquias aqui, ó, critérios de classificação na esfera política administrativa, regime jurídico, né? Beleza, né? Então, o que? Decorre da autonomia política administrativa, do artigo 18, que é da organização lá dos poderes, né? Tá certo? Não pode, então cada ente federado pode criar suas próprias autarquias, porque eles têm autonomia político-administrativa, né? E não pode ter, né, autarquia interestadual ou intermunicipal. Não pode ter, tá? Não pode ter. Ou é só de Cuiabá, não pode ser Cuiabá e Várzea Grande, que é uma cidade vizinha. Não pode ser de ter
uma autarquia entre São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, né? Não pode, tem que ser uma para cada ente federativo, né? O objeto assistencial, previdenciário, cultural, profissional, corporativa, administrativa, controle associativa. Quanto à natureza, você tem aqui as de autarquias comuns, certo? E autarquias e regimes especiais, que aqui você tem as agências reguladoras e as agências executivas, né? Agências reguladoras você tem um maior rigor, tá? Você tem um maior rigor. Professor, quais são as agências reguladoras? Você tem as agências reguladoras, né? Você tem as agências reguladoras, né? Anatel, Anael, ANA, ANP e assim por diante. Nós temos diversas agências reguladoras. Nessas agências reguladoras eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Qual que é a diferença de uma agência reguladora? A agência reguladora tem mais segurança jurídica na sua administração. Por exemplo, os seus dirigentes, eles têm mandato fixo, tá? Mandato fixo, anotem aí, tá? Então anotem aí. Agências reguladoras, número 1. Primeiro, é um regime especial, tá? Agência normal é regime comum, tá? Regime normal, né? Ó, agência reguladora, primeiro, mandato fixo para os seus dirigentes. E, normalmente, os seus dirigentes são submetidos à sabatina do poder legislativo. Um poder controla o outro. 2, diretoria colegiada. 3, instituto da quarentena. 4, eles têm um poder regulamentatório para intervenção no mercado, né? Então, tem um poder intervencionista, né? Beleza, né? Então, as agências reguladoras, né? Beleza, fechou esse cara aqui, né? Fechou, né? Seu patrimônio é considerado patrimônio público, um bem público. Por quê? Porque como o seu regime ele é considerado um regime público, de direito público, ele vai se assemelhar à administração pública direta. Direta, tá? Direta. Ok, né? Vamos lá no Código Civil. Artigo 98 do Código Civil. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas do direito público interno. Então são bens públicos, né? Então o prédio do INSS é um bem público, claro. Todos os outros são particulares. Ou seja, a firma da LAC é minha, particular, seja qual for a pessoa a que pertencerem, né? Ó, então são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas de direito público interno. Sujeito ao seu regime jurídico único, artigo, ou seja, o estatuto, segue o regime adotado do ente político que estão ligados. De regra, o regime jurídico é o de direito público, então assim, ele vai ter que ter concurso público, vedada a acumulação de cargos, porque ele é o regime público, né? Sujeição ao teto, tem estabilidade nos cargos, carreira regulada por lei estatutária, ou seja, né, todos esses dispositivos aqui estão lá no 39, né? E, além disso, estão sujeitos ao regime de contratação, que é a Lei 14.133 de 2021. Né? O seu controle, né? Ele pode ser judicial ou administrativo, está sujeito, em princípio, da inafastabilidade do judiciário. Administrativo decorre da autotutela do controle interno da própria autarquia. Judicial decorre da intervenção do judiciário, artigo princípio da inafastabilidade, artigo 5º da Constituição, inciso 34, né? Vamos lá, revisão, artigo 34, inciso 34, artigo 5º da Constituição, né? Vamos ver se é esse mesmo, sim, não. Opa, tem os direitos sociais aqui, para aí. Não, é 34, estou no 24, né? Só um pouquinho. É o 35. Não. É o 35. É o 35, né? Ó. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A lei não excluirá da apreciação do Judiciário a lesão ou ameaça de direito, ou seja, o princípio da inafastabilidade. Então está controle judicial, né? Estão sujeitos ao controle judiciário atos do direito privado e o direito público. Os atos administrativos discricionários não estão sujeitos ao controle judicial. A autarquia federal estão sujeitas à jurisdição federal, como a gente já falou. Autarquias estaduais, distritais e municipais estão sujeitas à jurisdição estadual, claro, né? Beleza, né?
São as federais, a Justiça Federal, e estaduais, distritais e municipais, a jurisdição estadual, né? Prerrogativa das autarquias, tá? Ok? Imunidade tributária, artigo 150, parágrafo 2º, ok? Tá? Como é direito, né? Público, é um bem público, vamos supor que a autarquia pisou na bola, recebeu um processo lascado, perdeu o processo. Aí a parte lá que ganhou quer penhorar as contas do INSS. Não vai. Por quê? Porque é direito diferenciado. Ele vai o quê? Olha aqui, ó. É impenhorabilidade de seus bens e de suas rendas. Não pode, porque é uma prerrogativa do direito público, né? Então ele vai se receber? Vai. Ele vai entrar na eterna fila do precatório, o pagamento por precatório, com exceção das requisições de pequeno valor, RPV, artigo 100. O artigo 100 é aquele artigo que trata dos precatórios, né? Beleza? Então tem essa situação aí. Prescrição quinquenal de dívidas e direitos em relação a ela, ou seja, né? Se alguém deve, ela gera um título executivo, quinquenal das dívidas, ela pode executar, e crédito sujeito à execução fiscal. Isso aqui são todas as características do direito o quê? Público, que também vai ser extensiva à administração pública direta e vai ser extensiva também à administração pública às fundações. O que faltou falar aqui é o seguinte, né? Como é do direito público, eles têm o quê? Um prazo diferenciado para recorrer, né? Um prazo para apelar. Acho que é o dobro para recorrer, o quádruplo, né? É o dobro para contestar, né? E o quádruplo para o quê? Recorrer, alguma coisa assim, né? Fundação pública, beleza. Então a fundação, primeira coisa, contando um pouquinho das histórias da fundação. Primeiro que uma fundação ela pode ser direito público ou ela pode ser direito privado. Se ela é de direito público, ela vai chamar do quê? De autarquias fundacionais. Se ela é uma autarquia fundacional, bingo, e aí, professor? Cara, você vai lembrar o quê? Você vai lembrar muito das características das fundações. Autarquias fundacionais, né? Autarquias fundacionais. E aí, professor, das autarquias fundacionais, né? Aí vai entender. Só que aqui, as autarquias, elas têm o quê? Ela tem um fim social, tá? Tem um fim social. Vamos falar aqui, ó. Então, origem do direito privado. Hoje, atende lá, está previsto no Código Civil, artigo 62 a 69. Elementos básicos de uma fundação, órgão instituidor, fim social, ausência de fins lucrativos, tá? Esses elementos também são usados nas fundações públicas, beleza, né? Ó, o que diz o Decreto-Lei 200? Ó? Lá atrás, ó, fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 67, né? Beleza. Sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgãos e entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes, né? Ok, né? Aquela é um pouco da origem dela, né? Finalidade: formação de um patrimônio destinado à execução da atividade, né? Atividades, né? Atividades, aqui estão sociais, beneficentes, né? Modalidades: ela pode ser religiosa, moral, cultural ou assistencial, né? Imprescritivos os seus objetivos sociais, tá? E vedação de objetivos lucrativos. Então não pode ter lucro. Agora, ela pode ter superávit, e só que superávit vai ter que ser revetido para dentro das suas atividades, né? Ok, né? Objeto, né? Sempre caráter social. Não pode instituir fundações públicas para intervir no domínio econômico, mesma coisa, não pode ter lucro, né? Nem as fundações privadas e nem as fundações públicas, né? Professor, o Estado, ele pode, professor, ter uma fundação pública de direito privado? Claro que pode. Nós vimos lá, agora, no Decreto-Lei 200, que está em vigor. Claro que ele pode fazer isso, tá? Ele pode fazer isso, tá? Ele pode fazer isso, tá? Ele pode fazer isso. Mas nós temos as fundacionais. Quais são as áreas? Assistência social, assistência médica e hospitalar, educação e ensino, pesquisa e atividades culturais, criação, organização e extinção,
lá no artigo 3720, tá? 19, a exigência de autorização para criação e extinção por lei específica, exceção à fundação autárquica, que é criada por lei. Como assim, professor? Fundação autárquica? Eu vou falar da minha instituição, né? Da minha instituição, né? A UFMT. Ó, a UFMT, que é a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, né? Ela é o quê? Ela é uma fundação, ó. Fundação, né? Da fundação autárquica. Ela foi o quê? Criada. Tá? Então, ela é uma fundação porque ela exerce essa atividade, não um serviço administrativo típico de Estado. Porque um serviço administrativo típico de Estado tem que ser uma autarquia daquela outra que a gente já estudou. Ok? Certo? Beleza? Tá? Tá lá, né? Aqui, ó. Personalidade jurídica é adquirida com a inscrição da escritura pública, o estatuto, beleza? Constituída no registro civil, personalidade jurídica, que é a junta comercial. A organização ocorre pelo estatuto lei complementar. Ok, né? Então, tem que ter, lembra lá o artigo 19, né, que a área de atuação tem que ser o quê? Lei complementar. Tá? Lei complementar, ok? Ainda nas fundações. Agora a gente vai falar das fundações autárquicas, que é de direito público. Essa que costuma cair em concurso, né? Sujeito ao seu regime jurídico de direito público, aí você vai, tudo que nós estudamos daquela situação lá das autarquias vai se repetir aqui, todas elas, né? Ó, fundações privadas não estão sujeitas ao mesmo regime das autarquias, tá? Então você tem dois tipos de fundações, de direito público e direito privado. Tá? 99% das questões vão falar que fundação é direito público, beleza, tá? Porque aí as bancas aí, elas gostam de falar sobre esse assunto, ok? Prerrogativas, as mesmas das autarquias, aí ó, imunidade tributária, impenhorabilidade de seus bens, aquilo que eu falei, a universidade levou um pau lá na justiça, não vai penhorar. Por quê? Porque é impenhorabilidade, porque é um direito público, o direito público é o direito da coletividade, né? Imprescritibilidade de seus bens, ou seja, sempre vai ser público, né? Prescrição quinquenal das suas dívidas e pode ter direito à execução dos seus créditos fiscais, né? Tudo isso é um privilégio, né? Um privilégio. Patrimônio, mesma coisa, né? Aí, ó. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a sua pessoa que pertence, né? Isso aqui é idem das autarquias. Por que, professor, que é idem? Porque ambas são de direito público. Então, moral da história, fundações, você vai ter uma parte que é direito privado, tá? E outra direito público. Direito público, as prerrogativas vão ser chamadas, são as mesmas das autarquias. Tanto é que nós chamamos de fundações autárquicas, né? Por que colocou o nome fundação? Por causa da atividade, assistencial, de educação, saúde, essas coisas aí, né? Agora, outro campeão de prova. Empresa pública e sociedade de economia mista. Ambas, direito privado. Beleza? Tá? Se é direito privado, são entidades que vão explorar o que? Atividade econômica. Tá? Atividade econômica. Beleza. Tá? Ó, atividade econômica ou prestação de serviço público, né? Atividade econômica, né? Beleza, né? Ok. A empresa pública, ó, indireta, tá? Criadas por autorização legal, ou seja, criadas por lei, artigo 37, inciso 19. Empresa pública assume quaisquer formas jurídicas, ou seja, aqui pode ser uma SA, tá? Pode ser uma LTDA, pode ser uma comadita, pode ser qualquer forma, pode ser uma empresa pública, né? Beleza, né? Ok, né? Beleza. Só que nas sociedades, ó, sociedade tem que ser uma SA, uma sociedade anônima, né? De economia mista. Por que economia mista, professor? Porque uma parte vai ser pertencente ao público, ou seja, ao governo, tá? E outra parte vai ser pertencente ao particular.
tá? Que é chamado de investidor. Por isso que é misto. Tá? Você pega Petrobras, beleza? 51% das ações, tá? 51% pertence ao governo. E 49% dos investidores. Tá? Dos investidores. Aí, ó. Então, na SA, obrigatoriamente, na sociedade tem que ser uma SA. Beleza, né? E o controle acionário tem que ser do poder público. Ok, né? Ele vai explorar a atividade econômica, excepcionalmente serviço público, né? Banco do Brasil, Basa, Petrobras, e vai embora, né? Então tá aqui, ó, então empresa pública, né? O problema é que é o seguinte, tá? Na empresa pública, tá? O capital aqui, ó, é misto, tá? O capital aqui tem que ser, ó, o capital, isso cai, tem que ser 100% público. Por exemplo, a Caixa, salvo engano, 80% pertence à União e 20% pertence aos estados. É claro que a União tem um controle acionário. É 100% público? Sim, sim, porque o Estado também é público. O Estado é uma personalidade jurídica de direito público interno. Bingo! Bingo, prof, aí, tá? Aí, ó, só isso aqui, cara, se você já dá para você aí fazer já acertar a questão de prova. Aí, ó. Aqui eu já passei os principais pontos aqui, ó. Beleza? Ok, né? Aí, ó. Já deu pra gente dar um upgrade. Um upgrade aqui bacana na nossa aula, né? Vamos continuar aqui o nosso curso, né? Ó, personalidade jurídica, né? Das duas, sempre de direito privado. Eu vou voltar aqui uma coisa importante, né? Aqui, ó. A empresa pública é para atividade econômica ou prestação de serviço público, né? Ok? Aqui, na sociedade, então ela explora a atividade econômica e, excepcionalmente, ela pode executar um serviço público, ok? Excepcionalmente, né? Oferece maior flexibilidade e versatilidade, beleza? Porque vai ter autonomia, tá? Não está subordinada à lei, né? Com elas, o Estado afasta-se do bem-estar social e se aproxima do empresário. Aqui é onde o Estado assume parte empresarial, ok? A empresa pública e as sociedades não estão em exata igualdade com as demais pessoas jurídicas do direito privado. Por quê? Porque há uma proteção pública, né? O decreto-lei 200 estabelece que ambas são criadas por lei, beleza, a gente já viu isso, né? Só que, na verdade, elas não são criadas por lei, né? Elas são autorizadas por lei, né? Aí, ó, a gente viu aqui, né? Ok. Inspirado na necessidade da participação do legislativo na criação, evitando abusos do poder executivo, né? Extinção. Se a lei autorizou, a lei vai ter que extinguir. É um princípio da simetria, né? Legal, faz sentido. O objeto, né? Objeto. Desempenho de atividade de caráter econômico, beleza, né? Aqui artigo 173. O Estado excepcionalmente dedica-se à exploração direta da atividade econômica. Por que excepcionalmente, né? Porque essa Constituição aqui, tá? Essa nossa Constituição, ela é o quê? Ela é a nossa Constituição, nós vivemos num país capitalista. Então, a atividade econômica tem que ser exercida por particulares, pelas firmas. Não é para o Estado ficar aí. O Estado tem que regular, não ficar executando, né? Ó, motivos. Quando que o Estado pode ter firma? Por dois motivos. Motivo de segurança nacional e relevante interesse coletivo. Tá? Então, por isso que justifica, né? Beleza? Ó, beleza? Então, fechou esse cara aqui para nós aqui, né? Regime jurídico de ambas, né? Privado. São pessoas de privado. Ou seja, aqui vai estar sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, vai estar sujeito à CLT e assim por diante, né? São pessoas de direito privado, estão sob o controle acionário do Estado, assim não estão sujeitas totalmente ao regime do direito privado, nem absolutamente ao direito público, então ele fica no meio termo ali. Né? Por quê, professor? Porque é o público, o direito, quem tem aí a posse, né, o direito público, prevalecendo a atividade econômica, predominam as regras de direito privado, né? Ou seja, né, vamos colocar um exemplo, Banco do Brasil, está aí, né?
Quando o Banco do Brasil empresta um cheque especial para um cliente, aí ele vai atuar 100% no direito privado, até para não desequilibrar as regras de competitividade com os demais bancos, né? Então aqui o governo tem que agir, né, de forma regular. Não podem ter privilégios materiais ou processuais das autarquias ou fundações, ou seja, prazo em dobro, imprescritibilidade. Então aqui pode penhorar as contas? Pode, né? Extensão, né? Temos exceções aqui, ok, né? Extensão dos privilégios a todas as empresas privadas do ramo. Como assim, né? O governo está dando um benefício aí de isenção, né, tributária para os bancos. Pô, vai dar para todos os bancos privados. Aí vai receber quem? Os bancos públicos também, porque todos é banco, né? Então tem que ser na dor, né, e na alegria também. Na sociedade de economia mista não pode utilizar do sistema de precatórios, beleza? Nem a empresa pública, né? Responsabilidade civil segue também, né? Segue o setor privado, né? Então, porque tem que estar sempre lá, né, atuando, né? E a única exceção importante nesse sentido que nós temos aqui, tá, é o monopólio dos Correios, né? Os Correios é uma empresa pública, só que os Correios ele tem imunidade tributária. Quando a gente fala imunidade tributária, que ele não paga, né? Ó, ele não paga ali, ó, artigo 150, parágrafo 2º, inciso 1º, que é vedado cobrar impostos de uns dos outros, né? Impostos, né? Então, os Correios, por exemplo, não paga ITBI, não paga IPTU, não paga ISS, não paga imposto de renda. Ajuda! Oh, louco! Né? Aí, né? Por quê? Porque ele o STF, né, entendeu que é um serviço monopolizado, tá? Ou seja, ele tem esse monopólio aí, não está sujeito à competitividade e nem é considerado como atividade econômica estrito sensu, né? E que tem salvo Correios, né? Se fosse pagar tributos aí, tá certo? Não vai falir por quê? Porque o governo é o dono, né? Principais diferenças aqui para a gente dar uma fixada aqui, né? Capital social, empresa pública tem que ser 100% público, tá? E a sociedade mista tem que ter uma parte pública e uma parte privada, né? Forma jurídica, qualquer forma admitida no direito empresarial, e em sociedade econômica mista, obrigatoriamente tem que ser uma SA. Foro processual, Justiça Federal, uma empresa pública, né? Se for, né, uma empresa pública estadual ou municipal, foro estadual, tá? E já na sociedade de economia mista vai ser sempre o foro estadual, nunca federal, tá? Nunca federal, tá? Seu pessoal, cai bastante, tá? Seu pessoal, vem comigo aqui. Como elas são de direito privado, o seu regime jurídico vai ser sempre CLT, beleza? Tá? Se é CLT, os seus litígios vai ser cobrado na Justiça do Trabalho. Tá? Admissão, mediante concurso público, mediante aqui o artigo 37, inciso 2º, né? Artigo 37, inciso 1º, aliás, da Constituição, obrigou os empregos públicos também serem. Né? Embora obriga-se para essas entidades o concurso público, não possuem estabilidade. Não, isso aqui despenca em prova, né? Então o cara ele pode ser demitido, né, com justa causa ou sem justa causa, né? Agora, a demissão exige-se a motivação, né, no ato de demissão, mesmo sendo sem justa causa, né? Não pode acumular seus empregos, então está proibido a acumulação dos cargos também, e são equiparados a funcionários públicos para fins penais, lá nos crimes contra a administração pública, que também são considerados agentes públicos para a lei de improbidade administrativa. E todos eles, né, todas essas entidades da indireta estão sujeitos aí à responsabilidade civil, né, direta do Estado, né, objetiva, né, do Estado lá do artigo 37, parágrafo 6º, né, quando prestadoras de serviços públicos, né. Então todas elas, quando em nome do Estado, elas respondem objetivamente, ou seja, independe, né, da comprovação de dolo ou culpa das suas ações dos agentes. E aí eu recomendo seriamente que vocês assistam a minha aula de responsabilidade civil do Estado. Fechamos o assunto! Fechamos esse assunto e vamos encerrar uma bateria de exercícios, né?
CNJ CESP 2024. A essência do regime jurídico das autarquias deve amoldar-se à respectiva área de atuação econômica, cultural. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a essência do regime jurídico das autarquias, né, ela vai ser sempre, 100% público. Quando ele fala econômica, né, ela vai ter que se amoldar o quê? O regime econômico, né? Aqui, por exemplo, CLT, regras de mercado. Regras de mercado. Tá? Quando fala do regime jurídico das autarquias, ele é público, ele quer rigidez. Então, gabarito errado, né? Gabarito errado, né? Aluno da LAC anda muito bem em prova de concurso, principalmente aqui, não querendo aí puxar sardinha, mas meus alunos, né, sempre estão preparados. Vamos lá, seguindo. Câmara, né, Municipal de Maceió, né? Na descentralização, a transferência das competências ocorre entre pessoas jurídicas distintas, né? E aí, professor, correto, né? Na descentralização é isso, né? Na desconcentração é na mesma pessoa jurídica, né? Aqui ele está se referindo, na verdade, na descentralização por outorga, né? É quando se cria novas transferências, novas pessoas jurídicas, e ela pode ser também por colaboração através de um contrato, de um ato específico. Então, gabarito correto. Por serem autônomas e descentralizadas, as entidades da administração pública indireta, autônomas e descentralizadas, correto. As entidades, ok. Se o cara joga aqui órgãos, já está errado. Olha como é bom estudar, né, cara? Já está errado, né? Não estão sujeitos ao controle de fiscalização do Estado? Claro que não, está errado, né? Eles estão sujeitos ao controle de fiscalização do Estado, né? Em especial, qual o tipo de controle? A supervisão ministerial. O que ele não está sujeito é a subordinação, a hierarquia, porque eles estão subordinados ao estatuto, ao ato constitutivo dessa nova pessoa jurídica. Então está errado essa questão, uma questão aí com bastante propriedade e bastante conteúdo. Vamos lá, Câmara Municipal de Maceió, né, Rael? Quando ocorre a desconcentração, desconcentração significa que o quê? É a auto-organização dentro da mesma pessoa jurídica, no caso, que na administração pública direta. As atividades administrativas passam a ser desempenhadas por órgãos originários da mesma pessoa, da pessoa jurídica, sim. Órgãos, ok, né? Então, desconcentração cria órgãos, diversos tipos de órgãos, né? Hierarquicamente distribuídos e com competência definida em lei. Exatamente isso é o Instituto da Desconcentração. O cara que elaborou essa questão aqui é um cara que conhece muito o direito administrativo. Seguindo, tá? Nas entidades que passarem por desconcentração, haverá tutela administrativa, tá? Ao passo que os entes descentralizados, correto, né? Haverá o controle hierárquico errado, né? Errado. Na verdade, ele inverteu, né? Nas entidades a passarem por desconcentração, haverá controle hierárquico. Aí sim, haverá controle hierárquico, né? Ao passo dos entes descentralizados, haverá a tutela administrativa. E um dos instrumentos importantes dessa tutela administrativa é o exercício do controle chamado supervisão ministerial, na qual o ente está vinculado, né? Na qual o ente está vinculado. Então, o gabarito está errado, né? Nas agências reguladoras, que são aquelas agências de regime especial, surgiram no Brasil na última metade da década de 90, perfeito, quando o Estado brasileiro passou a dar ênfase à sua função reguladora, com o poder de intervir diretamente na ordem econômica. Exatamente, né? Correto, né? Só explicando um pouco mais sobre esse assunto, que dizer o seguinte, né? Antes, esse poder de intervenção era diretamente do quê? Da administração pública direta. Ali, a administração pública direta é um ente político, né? Claro que é um ente político. E aí, professor, o que aconteceu? Cara, papo sério, o que acontecia? Tinha muita interferência política, então criou-se as autarquias de regime especial para afastar a politicagem dessas entidades, no sentido de quê? De ter mais intervenções técnicas e menos intervenções políticas, né?
esse assunto é uma das essências aí da criação, então está correta, né? Vamos lá. Uma das características essenciais dos órgãos públicos é que esses possuem personalidade jurídica. Errado. Por quê, professor? Porque os órgãos públicos são entes despersonalizados, né? E a personalidade jurídica não pertence aos órgãos. A personalidade jurídica pertence a quem? Às pessoas políticas, né? Quem são as pessoas políticas? A União, Estados, DF e aos municípios. E a partir do Instituto da Desconcentração, você vai o quê? Criando os órgãos, né? Os entes despersonalizados. Mais uma, né? A autarquia é a entidade da administração pública indireta, correto. Com personalidade jurídica de direito privado? Claro que está errado, né? A autarquia é de direito público, né? É público, ou o erro aqui, ó, público, né? Uma questão fácil, né? Mais uma. ANA, CESP 2024. As agências reguladoras no Brasil regulam a prestação de serviços públicos por empresas privadas, né? Sendo as atividades das empresas estatais controladas pela Controladoria Geral da União. Errado, né? Errado, porque as agências reguladoras elas vão controlar todos os serviços públicos, tanto elas prestadas por empresas públicas, tanto elas prestadas por empresas privadas, né? E a Controladoria Geral da União vai cuidar da administração pública direta, né? Direta e, claro, também das autarquias e das fundações. Aqui está errada essa questão aqui, né? E vamos aí para fechar com chave de ouro, né? Aí, ó, Cefaz Acre, CESP 2024. Em relação às distinções entre empresa pública e sociedade de economia mista, assinale a opção correta. A. A sociedade de economia mista possui funcionários regidos pela CLT, certo? Enquanto a empresa pública possui empregados públicos que são estatutários. Errado, né? Por quê? Porque as empresas públicas, os empregados também são CLT, né? Olha, ele colocou, quando fala empregados, significa CLT. Quando fala servidores, significa que são o quê? Estatutários. Olha, mais uma dica, né? A empresa pública opera apenas em áreas de interesse social. Errado, né? Ela não atua em áreas de interesse social. Quem atua em áreas de interesse social são as fundações, né? Então tá errado, né? Diferentemente da empresa pública, a sociedade de economia mista não pode ser criada para atuar na área de... Errado, porque ambas podem atuar na atividade econômica. A atividade econômica é a mesma coisa que as áreas de produção de bens, né? D. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado? Sim. E o que não ocorre com a empresa pública? Errado, porque é o quê? Também uma pessoa jurídica de direito privado. A empresa pública pode ser constituída sob diferentes formas jurídicas? Correto, qualquer uma delas, né? Enquanto a sociedade de economia mista é constituída sob a forma de sociedade anônima? Sim. Inclusive, a sociedade de economia mista só pode ser constituída por uma SA, não pode ser uma outra. Olha aí, um concurso dos concursos mais concorridos, mais cobiçados, né? Você faz aí, é o aluno da lá que consegue acertar, né? Olha, gabarito letra E, né? Gabarito letra E. Com isso, nós terminamos aí essa aula importantíssima, tá? Importantíssima, uma aula como essa. E digo para vocês, cara, papo sério, meu, você não pode, cara, somente assistir essa aula. Entrar na cabeça, eu tenho certeza que eu entrei na sua cabeça. Difícil eu ficar aí dentro. Cara, amanhã você já esqueceu uma boa parte dos assuntos. Então você tem que fixar, você tem que revisar, você tem que pegar esse material, você tem que papirar esse material. Você tem que ter revisões constantes e periódicas, senão você não vai prosperar no concurso, né? Encerramento. Orgulha-se das suas cicatrizes. Elas provam sua força e perseverança. É isso mesmo, né, cara? Então você tem que orgulhar do seu passado, das suas dificuldades, cara. Você tem que orgulhar dessas suas dificuldades, dessas suas... desses percalços que isso te fez. Eu sempre falo o seguinte, cara, as pauladas que eu levei na vida, né, cara, no passado, cara, isso foi importante porque me transformou, né, no homem forte que eu sou hoje, cara, no que eu sou hoje. Isso é muito importante, eu tenho muito orgulho da minha história.
Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno. Vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, em algum lugar desse vídeo tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.